Amém? Graça e paz a todos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós temos um propósito no nosso coração, que falar dos fundamentos da fé. E como a gente já passou por boa parte disso, agora nós vamos entrar numa nova fase desses vídeos. A gente vai falar um pouco mais sobre a cura e vai falar sobre a fé para ser curado. Eu penso que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Quando se fala a respeito da palavra da cura divina, os versículos são bastante conhecidos, principalmente daqueles que já têm algum acesso a essa palavra da cura. Eu hoje eu quero começar essa série de pequenos vídeos que a gente faz para mim falar a respeito do que a palavra do Senhor fala sobre a cura. Muito tem que se falar e nós vamos encaminhar em cima desses versículos, dessas partes da Bíblia, uma parte de cada vez. Então não perde, todas. Lembrando, você que está assistindo esse vídeo, deixa o seu like lá, o joinha, curte o canal da nossa igreja, curte o canal do Pastor Kleber e ajude a gente a divulgar para a gente atingir com essas palavras o maior número de pessoas. Em nome de Jesus. Vamos lá? Hoje nós vamos começar com Isaías 53, o profeta messiânico. Isaías, ele é um profeta que ele viu, Deus mostrou para ele uma revelação importantíssima do que aconteceu na cruz do Calvário. Então vamos até essa revelação, Isaías 53, um versículo bastante conhecido. Nós vamos pegar do 1 e nós vamos até o versículo 6, tá bom? Para a gente entender essa parte, tem muita coisa importante aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. A Bíblia diz assim, Isaías 53, versículo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante ele. Como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Graças a Deus. Esses 6 versículos, eles mostram uma coisa importante para nós. Isaías viveu mais ou menos entre 500 e 600 anos antes de Jesus. O que Isaías viu aqui? Isaías viu a crucificação. Isaías vê Jesus na cruz do Calvário. Deus mostra para ele uma revelação sobre o Calvário, o que está acontecendo. Mas, quando a gente lê esses versículos, ele não descreve a crucificação, ele descreve o motivo da crucificação, ele descreve a causa daquela morte, daquele sofrimento. Então Isaías começa a falar assim, quem foi que deu crédito à nossa pregação?
A quem se manifestou o braço do Senhor. Só esse versículo aqui dava para mim fazer um vídeo inteiro. Eu vou passar por cima, esperando em Deus que a gente tenha oportunidades mais na frente. Mas quando ele fala quem deu crédito à nossa pregação, está falando da fé. Quem é que tem fé? Que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar para levar as nossas doenças e enfermidades. E quando ele fala quem se manifestou o braço do Senhor, é justamente a quem tem fé. Mas eu vou esperar para a gente fazer um vídeo mais à frente disso. Tá? Ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Se a gente tivesse deparado com a crucificação, a gente ia ver um Jesus com uma aparência horrível, com uma aparência feia, eu vou pôr assim. Aí você fala assim, pastor, mas Jesus não era feio. Não, ele não era, não. Ele estava naquele momento. Em vídeos mais à frente, a gente vai ver que a Bíblia diz lá em Gálatas que ele se fez maldição por nós. Então, a crucificação era a morte do maldito. Era uma morte horrível mesmo, e a sentença era terrível. Mas vamos mais adiante para a gente só passar por esses versículos que a gente espera que Deus vai nos dar a oportunidade da gente caminhar em cima deles mais à frente. Tá? Versículo 3 diz assim, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, não tinha nada que a gente olhasse para Jesus naquela situação e falasse assim, eu quero ele. Não tinha nada. A revelação agora que começa, versículo 4, 5 e 6, vai mostrar a revelação de por que aquela cena horrível estava acontecendo. E nós, que já aceitamos o Senhor, temos que prestar muita atenção nisso, porque aquele sofrimento todo, ele foi em meu e em seu favor. Então o versículo 4 diz assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então a primeira parte do versículo 4 começa a desvendar para mim e para você o que aconteceu naquela crucificação. O que foi que aconteceu? Jesus estava só sendo colocado nele os pecados? É isso só? Não. Estava sendo colocado todas as doenças, todas as enfermidades sobre ele. Todas as enfermidades estavam sendo colocadas sobre ele. Olha só como diz o versículo 10. Eu vou só pular para o 10 rapidamente. O versículo 10 diz assim, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então a Bíblia fala que a Deus agradou moê-lo. Por quê? Deus se agradou de moer Jesus? É isso que está dizendo a Bíblia? Não. A Bíblia está falando que em cima do Senhor Jesus Cristo foi colocado todas as minhas doenças e todas as enfermidades. Não só as minhas, mas a de todo mundo. Isso é o que Isaías está vendo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Sabe aquele momento de dor física, dor na alma, dor no coração, sabe quando você fica mal, você fica depressivo, toda essa dor foi colocada em Jesus. Toda essa dor foi colocada nele, diz a palavra do Senhor assim, ó, contudo, nós o consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. A gente, o que fala quando vê aquela cena? Tadinho de Jesus, coitado dele. E como ele foi oprimido por Deus. Não, isso é desfocar, isso é tirar do foco do que aconteceu de verdade. Aí o versículo 5 começa assim, ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões. Transgressão está falando de pecado, está falando de erro,
está falando de desvio, é as nossas transgressões, é como a gente transgrediu a lei do Senhor. Então, todas as vezes que eu vou contra a palavra de Deus, vou transgredindo, eu vou receber a condenação, e a condenação disso é a morte, a condenação disso é a doença, a condenação dessas coisas é eu vir enfermar. Mas ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que é que estava prendendo Jesus lá? O que é que deixava Jesus com uma aparência tão terrível daquele jeito? Eram os nossos pecados, eram as nossas transgressões, eram as nossas iniquidades. Além disso, não era só o pecado, iniquidade e transgressão, não. Era a consequência disso, porque a Bíblia fala que esse que pecar morrerá. A Bíblia fala que é nossos pecados que fazem divisão entre nós e nosso Deus. É isso que faz a diferença. Quanto mais eu viver no pecado, mais eu viver na transgressão, mais eu viver na iniquidade, mais doente eu vou ser, mais problema eu vou ser, mais dificuldade eu vou ter. Por quê? Porque essa é a consequência. Pecou, você vai fazer um caminho de morte. Só que esse caminho de morte Jesus levou sobre ele. É isso que é o grande plano de salvação do Senhor. Não era só nos livrar do pecado, mas também nos livrar da condenação do pecado. 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu era para ser castigado. Eu cometi um erro, o que eu tenho que acontecer comigo? Castigo. É assim que funciona. Você cometeu um erro, você tem que ser castigado, mas o castigo que era meu me traz paz. Por que trouxe paz, pastor? Porque foi colocado em Jesus. Olha como ele fala, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que traz paz para mim? Porque em vez de eu ser castigado, quem foi castigado foi o Senhor. A doença que era para mim sofrer, o câncer, a lepra ou qualquer outra doença aí que você possa... Essas doenças todas eram nossas. Era nós que tínhamos que assumir isso. Era nós que tínhamos que passar por isso. Mas esse castigo me traz a paz porque foi colocado nele as doenças e as enfermidades. Aí vem sempre a pergunta, né? Se Jesus pagou, por que eu tenho que pagar também? Se Jesus sofreu, por que eu tenho que sofrer? Quando ele sofreu, não era o intuito dele tirar de mim? Ele não foi tirado de mim para passar para ele? Se foi tirado de mim, é porque a vontade dele é que eu não sofresse. Se fosse tirado de mim, se foi tirado de mim, é justamente para eu não sofrer essa condenação. Em o nome de Jesus, com fé no Senhor, eu vou me levantar e vou falar, eu estou curado agora. Por quê? Porque Jesus já carregou. Já levou aquela doença, a doença que estava em mim, o câncer, a diabetes, a pressão alta, que estava na minha vida, Jesus levou, acabou. Olha só, 5, ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Olha só, por que fala das pisaduras de Jesus? Por um instante, Jesus com a cruz nas costas, todo chicoteado. Ele teve que ser chicoteado primeiro, colocou a cruz nas costas e começou a andar em direção ao Gólgota, em direção ao Monte da Caveira. Na hora que ele ia andando, os passos que ele ia dando, ia deixando poças de sangue, ia deixando pegadas de sangue. Vamos por assim que fica um pouco mais fácil de entender. E aquelas pegadas de sangue simbolizavam o caminho que eu ia traçar, o caminho que ele tinha traçado para mim andar, um novo e vivo caminho feito no seu sangue. A Bíblia fala isso, é um novo e vivo caminho, quer dizer, aquele mal, aquela morte que estava em mim foi dissipada agora. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Olha como diz o tempo do verbo, 600, quase 600 anos antes de Jesus nascer. Olha o que Isaías falou assim, ó. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando é que eu fui sarado? No dia em que Jesus foi crucificado.
Fomos sarados, acabou naquele dia, levou tudo. Pastor, mas como é que eu vou ser curado agora? É só eu acreditar que a minha doença Jesus carregou. O meu pecado ele carregou, fui salvo, não fui? Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, o meu pecado ele não carregou, agora eu aceito Jesus como meu médico. Agora a minha enfermidade foi colocada em cima dele, eu já não levo mais, em o nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia, para a gente ir para o fim. Todos nós, sem exceção, Romanos também fala isso, todos nós andamos desgarrados como ovelha. Cada um desviava pelo seu próprio caminho. Você vê que ele usa a palavra desvio. Por quê? Cada um andava pelo seu próprio deleite aí. Uns iam para a prostituição, outros iam para os vícios, outros iam para o crime. Cada um andava pelo que queria. Tá? Que nem ovelha desgarrada. Ninguém sabe o que faz. Cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para reunir nós num povo só. Um povo salvo e um povo curado. Um povo salvo e um povo curado. Nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos andar mais nesse caminho para a gente entender esse novo e vivo caminho que a palavra fala. Nós vamos pegar, vai ter uma sequência de vídeos agora falando a respeito somente dos versículos de cura. A gente vai especificar em cima dos versículos de cura, para nossa fé fortalecer, em nome de Jesus. Depois nós vamos passar para a confissão da nossa boca. Que fala a nossa boca? Olha bem o que eu vou lhe falar. Se você acredita que você é salvo, se alguém perguntar para você se você é salvo, o que você fala? Eu sou salvo. Se você acredita que Deus te curou na cruz do Calvário, se alguém perguntar como você está, você fala, eu estou bem, eu estou curado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que diz a Bíblia. Vamos repetir, porque é importante ficar gravado para nós esse versículo número 5. Ó. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Olha bem, Jesus sofreu no meu lugar e no seu. Nós não vamos deixar isso barato. Nós não vamos deixar isso passar em brancas nuvens, não. Nós vamos tomar posição e vamos falar, em nome de Jesus, a partir de hoje, a doença vai sair da minha vida, a enfermidade vai sair da minha vida, em o nome de Jesus Cristo. Cada vídeo que nós fizermos, nós vamos aprendendo um pouquinho, um passinho. Nós vamos saber que a vontade de Deus é que a gente viva em perfeita saúde mental, saúde física, saúde do coração, a nossa alma curada. E Deus quer a cura completa, para a gente ser maduro e completo, não tendo falta de nada, para a gente poder ser o que Ele sempre sonhou que a gente fosse, seus filhos verdadeiros, filhos, homens de Deus, mulheres de Deus, que confiam no que Ele fala, em o nome de Jesus Cristo. E nós vamos aprender cada vez mais. Às vezes a gente fala assim, as pessoas falam assim, pastor, mas é errado eu tomar remédio, é errado eu ir no médico. Não tem nada disso. Nós nem estamos falando disso, nós estamos falando do que a palavra do Senhor fala. A hora que você agarrar de verdade a palavra de Deus, todas as coisas começam a se manifestar na sua vida, aquilo que Deus quer começa a se manifestar e você vai ser uma grande bênção do Senhor. Ponto. Mas e lá na frente deixa que Deus fala. Deus vai falar com o médico, Deus vai tirar o remédio, Deus vai fazer tudo. É Ele que faz tudo, não é nós que fazemos. Ele faz tudo. Uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir, o poder pertence a Deus. O nosso poder é falar a palavra de Deus ou acreditar nela. É isso que nós temos que fazer em o nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Eu quero fazer a oração com você e vou fazer a oração da fé. Vou fazer a oração para você ser curado aí em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa palavra maravilhosa de Isaías. Eu te peço agora, Pai,
Que no nome de Jesus Cristo, esse meu irmão, essa minha irmã, que está enfermo, está doente, em o nome de Jesus, que o Senhor agora, Pai, possa aquecer o coração deles, no nome santo de Jesus Cristo. Eu dou uma ordem a toda enfermidade, toda doença, em o nome de Jesus, deixa esse corpo agora, essa pessoa agora começa a determinar a cura dela, começa a falar, em o nome de Jesus, eu estou curado pelas feridas de Jesus, eu não te aceito mais doença do inferno, em o nome de Jesus Cristo. Agradece a Deus agora. Obrigado, Jesus. Eu estou curado pelas tuas feridas e a partir de agora eu não mudo mais a minha confissão. Estou curado, estou abençoado em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti, te dê a paz. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.